Estamos de volta e vamos direto a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, da Assessoria de Comunicação da CNBB, que traz pra gente as principais notícias da Igreja no Brasil. É com você, Bruno. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil, com as principais notícias desta semana. Começa nesta segunda-feira, dia 12 de abril, a 58ª Assembleia Geral da CNBB, que pela primeira vez será totalmente online por causa da pandemia da Covid-19. Os bispos vão estar reunidos até a próxima sexta-feira, dia 16, em atividades pela manhã e à tarde, com coletiva de imprensa sempre à 13h, horário de Brasília. O tema central da Assembleia é o Pilar da Palavra, proposto pelas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil 2019-2023. Mesmo sem a possibilidade de votação de um documento, será debatido o tema Casas da Palavra, animação bíblica da vida e da pastoral nas comunidades eclesiais missionárias e outros assuntos relacionados à atuação da Igreja Católica no Brasil. Durante a 58ª Assembleia Geral da CNBB, diariamente, você vai acompanhar conosco ao vivo no nosso canal do YouTube, no Facebook e no Instagram, a missa às 7 horas da manhã, direto da capela da CNBB, 1h da tarde, o encontro com os bispos na coletiva de imprensa e à noite, às 19 horas, eu vou trazer um compilado do dia numa edição especial do Boletim Igreja no Brasil ao vivo, sempre no horário de Brasília. Não se esqueça de acionar o sininho nas redes para receber as notificações de conteúdos novos. Os detalhes no nosso portal. Na última quarta-feira, dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, a CNBB celebrou um ano que, em parceria com outras entidades, assinou e apresentou no dia 7 de abril de 2020 o Pacto pela Vida e pelo Brasil, buscando uma ação propositiva para a grave crise enfrentada pelo Brasil, sanitária, econômica, social e política. O pacto afirma que a realidade exige de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, assentada no diálogo madura, corresponsável, na busca de soluções conjuntas para o bem comum, particularmente dos mais pobres e vulneráveis. O pacto foi assumido inicialmente por 4 organizações e assinado por mais de 100 entidades brasileiras. O arcebispo de Belo Horizonte, presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em diversas ocasiões, já havia afirmado que a CNBB assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil, impulsionada pela fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, da luz indispensável para clarear caminhos, rumos novos que a sociedade brasileira precisa com urgência para construir um novo tempo. O grupo de trabalho Pacto pela Vida e pelo Brasil tem como meta, ao longo deste ano, o avanço nas propostas para o fortalecimento de um grande diálogo social pela vida e pelo Brasil. Confira também no portal da CNBB. Centro Cultural Missionário oferece cursos online para o mês de abril, fontes bíblicas da missão e formação para a missão. Presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, é vacinado com a primeira dose contra a Covid-19 em Belo Horizonte. Edições CNBB lança o texto base e os encontros bíblicos para o mês da Bíblia 2021, celebrado em setembro. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB no nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais, @CNBB Nacional. Até a próxima! Obrigado, Bruno. Domingo que vem ele está de volta com todas as informações direto de Brasília. E você pode conferir essas e outras notícias no nosso canal no YouTube e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Palavras de Vida. Bom, durante o tempo pascal, nós iremos exibir aqui no programa mensagens especiais sobre a Páscoa no quadro de encontro. Hoje, a gente vai assistir o vídeo da Fabíola Aparecida Barbosa, da paróquia São Francisco de Assis, em Senador Camará. Ainda no tempo pascal, estamos revivendo, essa renovação, a esperança, o amor.
E normalmente nós dividimos isso com as nossas famílias, com os nossos amigos, né? Trocando sempre naquele almoço de Páscoa muito amor, muito afeto, trocamos às vezes alguns chocolates. E neste momento de pandemia está sendo um momento diferente, né? Tivemos a recomendação de isolamento social, então muitos passaram separados de seus familiares, de seus amigos, mas eu tenho certeza que todos nós, cada um com seu cantinho, sentiu esse amor de Jesus, essa ressurreição, essa vida nova. Eu espero que todos passem por esse momento da pandemia, consciente, fazendo a sua parte, em oração e em ação. Vamos ter fé, gente, porque nós vamos passar por isso. Nós, brasileiros, estamos sofrendo e muito com essa pandemia, mas vamos fazer a nossa parte, porque Deus pede oração e ação. E se a gente crê, acontece. Eu espero e desejo uma ótima Páscoa para todos, que todos possam estar bem, e quem não estiver bem ou estiver com alguém da família passando por essa dificuldade, principalmente por conta do Covid, tenha fé e perseverança, porque Páscoa é isso, é renovação da vida. Um beijo no coração de todos. E você aí na sua casa, quer enviar uma mensagem especial sobre o período de Páscoa pra gente? É só mandar o seu vídeo pro e-mail que aparece aqui na tela, palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E aproveitando que estamos falando de internet, você já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? Então acesse youtube.com e digite Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todo o conteúdo que vai ao ar aqui no programa e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. Agora você assiste a mais um episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica com o Padre Marcos Vinícius, professor de Teologia da PUC-Rio. Saber se existe pecado mais ou menos grave ou se pecado é pecado. Deus o abençoe. Agradeço a sua participação mais uma vez no nosso programa aqui pela Web TV Redentor. Eu sou o Padre Marcos Vinícius. Uma honra poder contribuir com esse momento de formação através do sistema de comunicação de nossa Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. É muito pertinente essa pergunta sobre o pecado e sobre a graduação do pecado. Hoje nós vivemos uma certa enfermidade na sociedade de relativizar o pecado, de tudo transformar a palavra, ao vocábulo defeito. Não. Nós precisamos entender e falar com muita clareza e serenidade que o pecado existe. O pecado é uma falta contra o amor de Deus. Uma falta contra o amor de Deus, uma vez que se dá pela consciência, pela razão e pela ausência de verdade. Então, consciência desvirtuada, razão adormecida e ausência de verdade que constitui o DNA de todo ser humano que leva em si essa verdade, esse desejo de verdade. Ora, sabemos que o pecado, ele afeta a natureza humana. Não somente afeta a nossa própria natureza de sermos imagem e semelhança de Deus, mas o pecado também fere a nossa solidariedade para com o próximo. Por isso, é uma grande dor ao coração de Deus, é uma grande ofensa a Deus, porque fragmenta o destino de sua criação para nós. Ou seja, amá-lo, dar glória a Ele e fazer o bem, amando ao próximo como a nós mesmos. Nessa graduação do pecado, nós temos aquilo que chamamos dos pecados veniais e os pecados mortais. Os pecados mortais são aqueles pecados que têm uma matéria mais grave. Ora, o pecado mortal, ele atenta fortemente à comunhão com Deus, nos separa dessa amizade e desse amor a Deus, porque o pecado mortal ele acontece de forma deliberada, de forma consciência, com um exercício da liberdade, ou seja, a pessoa quer e escolhe aquele
erro, diferentemente quando é uma ignorância invencível, quando a pessoa não tem o conhecimento daquele ato grave, então não é pecado mortal, porque existe essa ignorância invencível. Porém, quando a pessoa poderia ter o conhecimento de que aquele ato grave gera um pecado mortal, nós chamamos de ignorância afetada. Então, continua sendo um pecado mortal. Então, é muito importante, meus amados irmãos e irmãs, nós termos essa consciência do pecado mortal, muitas das vezes relativizado, porque as pessoas tendem, então, a ver tudo como os pecados veniais. Evidentemente que a matéria do pecado venial não é grave, a nossa amizade com Deus, ela continua, evidentemente que empalidece a nossa comunhão, ou seja, nós não conseguimos assim aproveitar todo um caudal de graças de Deus para a nossa vida, mas não tem os mesmos efeitos que o pecado mortal, que nos impede de viver em estado de graça, que nos impede de cometer o vício da repetição daquela matéria grave e que também nos impede de sermos livres para a liberdade. Foi o que Cristo nos libertou. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o tema do pecado é importantíssimo no século XXI. Já no século passado, São João Paulo II, em diversos documentos, chamou a atenção para esse relativismo, o quanto nós não podemos deixar de nos confessar, de fazer um bom exame de consciência e de saber a diferença entre o pecado venial e o pecado mortal. Um prazer enorme de poder colaborar com esta formação e não deixe de nos enviar o seu e-mail, o seu contato com mais perguntas para enriquecer o nosso programa. Deus o abençoe. Obrigado, Padre Marcos Vinícius, e vale lembrar que o Conhecendo a Fé Católica é produzido pela Web TV Redentor, que é um veículo de comunicação oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos os envolvidos. E agora, vamos para o quadro Geral na Rede. A fome atingiu 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020, de acordo com um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam. A pesquisa revela que mais de 55% dos domicílios no Brasil vivem com algum grau de insegurança alimentar, que é quando o acesso regular e a disponibilidade de alimentos de qualidade são escassos. Os dados também mostram que casas de pessoas negras das regiões Norte e Nordeste e chefiadas por mulheres estão mais propensas a sofrer com a fome. A pesquisa foi realizada em dezembro de 2020, quando o auxílio emergencial foi reduzido para metade do valor que era no começo da pandemia. E agora o aplicativo WhatsApp vai ter uma novidade, é o WhatsApp Pay, que vai permitir aos usuários fazer pagamentos diretamente pelo aplicativo. O serviço foi aprovado pelo Banco Central, mas ainda não tem data prevista para lançamento. A iniciativa promete ajudar os negócios de micro e pequeno porte, principalmente aqueles que fazem as vendas pelo próprio aplicativo, porque não vão ter cobranças de taxas para a pessoa física. Para usar a nova ferramenta, é preciso ter um cartão de crédito ou débito, Visa ou Mastercard de alguns bancos específicos. E também só vai ser possível fazer transações de até R$1.000, totalizando R$5.000 por mês, com até 20 transações por dia, exceto contas comerciais, que terão outras regras. E para você que sempre sonhou em conhecer o Museu do Louvre na França, agora pode fazer isso sem sair de casa. O museu disponibilizou um acervo de mais de 480 mil peças que podem ser vistas online e de graça. Por causa da pandemia, o número de visitantes do Louvre foi de 9.600.000 visitantes em 2019 para 2.700.000 visitantes em 2020. E essa iniciativa é uma forma de deixar o público mais próximo do museu e também para que ele ficasse mais acessível ao maior número de pessoas possível. No site oficial do Louvre, que aparece aqui na tela, você pode visitar obras famosas como a Mona Lisa, Vênus de Milo e muito mais. E depois do intervalo, você confere a mensagem do arcebispo do Rio, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. A gente espera você, não saia daí!